Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Fábio Tadeu Araújo, sócio-diretor na Brain Inteligência Estratégica. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Sérgio. Olá a todos que estão nos ouvindo aqui. Fábio, eu estudei marketing e muita gente leu Kotler e sabe que um dos 4 P's é pesquisa. Né? E muitas indústrias, muitos segmentos, pesquisa é básico. Né? Todo mundo faz pesquisa. Você vai lançar uma marca de refrigerante, você faz pesquisa. Você vai lançar um produto novo, você faz pesquisa. Né? Pesquisa é algo básico. Por que no mercado imobiliário pesquisa ainda não é algo básico? Bom, começou com uma pergunta fantástica já, Sérgio. Eu acho que tem diferentes motivos. O primeiro motivo é um excesso de autoconfiança do empresário no nosso setor. Autoconfiança ou teimosia? Pode ser teimosia também. Em muitos casos é teimosia. Em muitos casos é simples teimosia, não é nem autoconfiança, é simples teimosia mesmo. Inclusive, eu ouço muito uma frase, a citação de uma frase do Steve Jobs, que eles usam como muleta para não fazer pesquisa, que é o seguinte, e eu ouço muitas vezes marqueteiros também falando isso de maneira equivocada, né? Não pergunte para o teu consumidor o que ele quer, porque ele não vai saber te dizer aquilo que ele não conhece ainda. Existem vários erros nessa interpretação. O primeiro é diretamente ligado ao mercado imobiliário. Você não vai inventar nenhum tipo de apartamento ou de casa ou de terreno. Um terreno continua sendo um terreno, uma casa continua sendo uma casa e um apartamento continua sendo um apartamento. Com quartos, sala, cozinha, banheiro e varanda. Você pode ter alguma coisinha de diferente e tal, mas o consumidor, inclusive, nem presta muita atenção nessa coisa diferente. Haja visto toda aquela fase de condomínio clube, quando os caras colocavam 79 itens de lazer e ninguém sabia para que servia um solar, né? Então, a primeira coisa é nesse sentido. Eles acreditam e usam como muleta essa ideia de que o consumidor não sabe o que você vai perguntar para ele. No mercado imobiliário, o consumidor sabe, ele mora todo dia num apartamento. Ninguém está inventando um produto que não existe. Ninguém está inventando um produto que não existe. Mas, mesmo no Steve Jobs, ele era inteligente o suficiente para saber criar um mito da empresa dele, de que era a empresa que inventava tudo e tudo mais, tal, como se eles não gastassem centenas de milhões de dólares em pesquisa. Uma coisa é ter ideias, depois você vai ver se essas ideias funcionam. Eles faziam centenas de grupos de foco, pesquisas qualitativas, para testar a usabilidade do iPhone, para saber se o dedinho passando é bom ou não, se inverter a tela funciona ou não, se o consumidor vai se sentir melhor daquela maneira ou não. Então, mesmo em segmentos em que você está claramente inovando, a pesquisa é fundamental. Só que daí a maneira pela qual você vai pesquisar é diferente. Você não vai perguntar para ele o que você quer no futuro, mas você vai testar se aquilo traz conforto, traz uma sensação positiva, traz qualidade de vida, traz bem-estar e assim por diante. Então, eu acho que o excesso de confiança ou a teimosia, somadas a uma ideia mitológica de que o consumidor não sabe o que ele quer, reforçam constantemente que não precisa de pesquisa, Sérgio. Entendi. E conta pra gente, Fábio, como foi a sua entrada no mercado imobiliário? Foi por acaso. Né? A Brain é uma empresa que está prestes a fazer 18 anos, falta aí exatamente um mês, dia 24 do mês que vem, de abril, nós vamos fazer. Hoje a entrevista aqui está sendo realizada, né? O bate-papo é 25 de março. E nós surgimos como Brain, Bureau de Inteligência Empresarial.
Hoje é Brain Inteligência Estratégica. Então, nós éramos Brain, Birô de Inteligência Empresarial. Por que Birô? Porque nós surgimos com uma ideia de um escritório mesmo, né? De um conjunto de consultores associados que prestavam serviços de inteligência empresarial, notadamente em planejamento estratégico, alinhamento estratégico, logística e marketing. Por quê? Porque eram as áreas que os sócios trabalhavam. Todos professores universitários, com mestrado e doutorado nas suas áreas. Eu, por exemplo, sou economista, não sou fundador da empresa, eu era um associado, mas não era fundador. Entrei como sócio, efetivamente, 2 anos depois de ter trabalhado em vários projetos. Então, lá nos idos de 2004, nós fizemos um planejamento estratégico para o Sinduscom Paraná. Eles queriam aumentar o número de incorporadores e construtores associados. O Marcos Catalhã, meu sócio, tinha sido diretor de marketing da maior empresa dos anos 90 de incorporação do Paraná, Casa Construção. O dono da Casa Construção virou justamente o presidente do Sinduscom, convidou o Marcos para fazer o planejamento estratégico. O Marcos fez com 2 funcionários que tínhamos lá, alunos na Brain, e ficamos lá até hoje. Hoje, inclusive, o Marcos é vice-presidente. E, de vez em quando, 3 vezes por ano, 4 vezes por ano, lá em 2004, 2005, algum diretor ou associado do Sinduscom falava: Marcos, Fábio, pessoal aí da Brain, estou com um terreno, ele é bom demais, não sei o que fazer. Ou seja, quando que a gente fazia trabalho, quando a insegurança não era de dar errado, era de perder dinheiro, ou ganhar menos dinheiro do que poderia, na verdade. O terreno era tão bom que ele podia fazer um 3 e 4 quartos, só 4 quartos, ou um prédio comercial, e aí ele ficava na dúvida. Nossa, aqui eu posso fazer tudo, e aí vai que eu podia ganhar 10 milhões, eu vou ganhar só 9. E os valores eram mais ou menos esses, né? Nós estamos falando de 2004, 2005, 2006. E de vez em quando a gente fazia. O mercado imobiliário era 10% do nosso negócio. Aí veio o lançamento de ações, para simplificar e reduzir aqui essa parte do papo. Todas as empresas de capital aberto vieram para o Sul, praticamente todas as empresas de capital aberto, algumas de capital fechado também, e quase todos colocaram a sede em Curitiba, no Sul. Batiam no Sinduscom, preciso conhecer o mercado, né? Cirela, estou indo conhecer o mercado de Curitiba. O Sinduscom falava: fale com a Brain. PDG, fale com a Brain. Tecnisa, fale com a Brain. Brookfield. E dessa maneira nós passamos a atender praticamente tudo, e um negócio na nossa empresa que representava menos de 10% do mercado, no ápice do boom, em 2010 e 2011, representou 90% do que a Brain fazia, e ela já tinha se tornado uma empresa regional, atendia o sul do Brasil inteiro. Em 2013, nós vimos que o mercado ia ter em baixa. Ninguém falava de crise econômica. Nós não imaginávamos que teria crise econômica também, mas nós imaginávamos que teríamos uma crise de superprodução. Algumas empresas estavam exagerando nos lançamentos. Ele falou: isso aqui vai ficar arriscado. Vamos começar a bater na porta de outros estados. E a partir de 2013 e 2014, começamos, portanto, a fazer uma expansão para o Sudeste e para o Nordeste, muita parceria com o Sinduscom, ADM, Secov, que nós já tínhamos experiência no Sul, e pegamos o projeto da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Estávamos no lugar certo, na hora certa, quando a CEBIC quis criar um indicador nacional do mercado imobiliário. E isso deu a possibilidade de nós trabalharmos de maneira contínua em mais de 200 cidades do Brasil. Atendemos hoje aí mais ou menos 700 clientes espalhados no Brasil inteiro. Legal. Bom, pelos alguns números que eu tenho aqui no site de vocês já fizeram aí mais de 6 mil estudos em 700 cidades, 26 estados brasileiros, 35 mil entrevistas por ano. Comparando o trabalho que vocês fazem hoje, né, 2021, e o que vocês faziam há quase 18 anos atrás, o que mudou de fato nesse quesito de pesquisar o consumidor? A tecnologia ajudou de alguma forma isso? Está mais fácil, está mais difícil? Veja, tem diferentes tipos de pesquisa, né? A pesquisa que as pessoas mais conhecem, que é a pesquisa, de fato, nós nos colocamos como uma empresa de inteligência estratégica
justamente porque a gente não faz pesquisa simplesmente, a gente não entrega um conjunto de gráficos e tabelas, nós entregamos um conjunto de conclusões e recomendações de produto, com diferentes técnicas de pesquisas e estudos de mercado. Aquilo que é o mais comum, que são pesquisas quantitativas, entrevista com o cliente, continua tendo que ser cara a cara. Você não tem como mostrar um produto que não seja cara a cara. Testamos pela internet, testamos por telefone, não acreditamos na eficácia da metodologia. Mas algumas coisas mudaram no campo. Por exemplo, já há algum tempo nós usamos tablets. Então, ao invés de levar a famosa prancheta, nós levamos tablets. É possível, dessa maneira, gravar a voz de todas as entrevistas. Nós conseguimos, portanto, no primeiro dia de entrevistas, ter uma equipe que ouve os entrevistadores no campo e, eventualmente, promove ajustes quase que instantâneos na forma como as pessoas estão abordando os clientes potenciais. Percebemos coisas que podem ser melhoradas. Temos os resultados diariamente processados, porque no final do dia o entrevistador joga isso para a rede, nós baixamos nos nossos sistemas, nós criamos um sisteminha que capta as respostas nos tablets, então ele se tornou, o processo da pesquisa se transformou mais tecnologicamente, que aumenta a segurança. Nós temos mais certeza de que não estamos, o entrevistador não está fazendo pela metade, ou não está fazendo sem vontade, ou está perguntando do jeito errado, e daí a resposta pode ser enviesada, né? Nós aceleramos esse processo de coleta também de dados, então tem um conjunto de melhorias de processo, mas continua tendo que ser mostrar um produto para o cliente. Mas a vantagem de 10 anos atrás também daí são outras. Você passa a ter duas coisas que não tínhamos. Um histórico, que é possível comparar a evolução com o tempo, e é um volume muito grande que aumenta a possibilidade também de conseguir entender a tendência, se ela é uma tendência nacional, se determinada região ou segmento de produto está reagindo diferente ao crescimento ou à crise, no caso agora a pandemia, que segmento está claramente sofrendo mais, seja de renda, enquanto público-alvo, em região de país, ou de tipo de produto, apartamento, casa, lote. Então, algumas coisas, e isso é possível trabalhar com painéis daí internamente, né? Então, a forma como nós trabalhamos com Power BI, por exemplo, permite com que nós tenhamos internamente painéis que nós conseguimos enxergar as diferenças de tipologias e de regiões. E isso traz um resultado maior aonde? Na inteligência da análise, né? Então, eu acho que isso é mais sofisticado. De um outro lado, a análise de dados melhorou muito. Por exemplo, quando a Brain começou a trabalhar com georreferenciamento, eram sistemas pesados, caros. Se tinha que... O curso... Eu fui fazer curso também na época. Eram 40 horas de treinamento. Então, pois, era um parto para você conseguir fazer análise de um projeto. Os mapas ficavam lindos, etc. Então, surgiram empresas especializadas em criar sistema de georreferenciamento e você imputa o teu dado lá dentro. E ela te traz uma base de mapas que você consegue na internet usar. Nós tínhamos instalado os sistemas antes em notebook, para que o consultor pudesse levar onde ele estivesse, porque custava um software, uma licença custava 20, 25 mil reais. Nós, na Brain, hoje, temos 25 licenças web. Cada um usa onde tiver. Por exemplo, durante a pandemia, né? Então, os sistemas são muito mais amplos. Eles ficaram mais baratos, mais rápidos. Eles têm mais limitações do que aqueles softwares maravilhosos, mas um software daquele é bom para fazer 2 projetos a cada 2, 3 meses. E não os 500 que a Brain faz por ano. Então, eu acho que aí também teve uma evolução tecnológica, uma conjunção de muitos mais dados em sistemas online que levam 90%, 95% do que é importante para o lançamento de um produto imobiliário. E a própria Brain desenvolveu o GeoBrain, que aí tem foco na parte da oferta, da concorrência. Também web ultra leve, que dá para ser utilizado no próprio celular, né?
Então, eu acho que algumas coisas evoluíram mais no processo que melhora a capacidade de ter análise, porque quando você tem esses dados, tem análise. Para não me estender aqui, que eu acho que eu estou falando demais, eu quero colocar uma coisa que é importante, Sérgio. Nós, na Brain, acreditamos que dados são fundamentais, inteligência artificial é fundamental, mas não existe de verdade Big Data no mercado imobiliário. A gente não acredita nisso. E falando um pouco sobre o tamanho do Brasil, né? O Brasil tem um tamanho de um continente, muitas vezes em cidades vizinhas tem características muito diferentes. E vocês pesquisando aí o Brasil inteiro, com certeza viram aí particularidades que funcionam numa região e não funcionam em outra, ou empresas do Sudeste que quando fizeram a IPO há mais de 10 anos atrás e saíram aí para o Brasil inteiro, muitas vezes tentaram levar o mesmo produto, a mesma ideia para outras regiões e acabaram quebrando a cara. O que você pode falar dessa regionalidade que o Brasil tem tão diversa? Veja, eu até acho que as empresas que fizeram a expansão quebraram menos a cara por dificuldade de não entender o mercado e mais pelo um excesso de confiança de como vender, né? O primeiro ciclo do boom, em que o país também crescia, que todo mundo conseguia vender rapidamente, nós tínhamos um volume alto de distratos que a empresa, mesmo os incorporadores, gostavam. Porque quando tinha um lançamento lá nos idos de 2007, 2008, 2009, e vendia tudo, até corretor comprava muito imóvel, e daí já revendia um mês depois com 15% de alta, 2 meses depois com 20% de alta, não se fazia análise de crédito de verdade. Você precisava de 2 informações, comprovante de residência e CPF. Ponto. E fazia uma opção. Era na fila, inclusive. As empresas podiam escolher o consumidor, mas pegava o primeiro da fila lá que colocou a pastinha com os dados. Então, a crise que teve foi mais de um excesso de lançamentos para um consumidor que não tinha de verdade dinheiro para pagar e gerou distrato. E menos por um problema regional. Não que não tenha, vamos entrar nisso agora. Mas muita gente, Sérgio, passou a colocar, e incorporadores espalhados pelo Brasil também passaram a ter essa visão de que o forasteiro veio para cá, não entendeu no mercado e teve que sair. Mas ele saiu, na minha avaliação, na avaliação da Brain, às vezes por isso, mas muito mais porque ele lançou mais do que devia naquele mercado, de um jeito que gerou insegurança jurídica, e essa insegurança jurídica aí foi reforçada pelo sistema judiciário brasileiro, da maneira pela qual o sistema judiciário reagiu aos distratos, e teve muito procurador, né, que foi inteligente, advogado, dizer, bom, mas antes você aceitava distrato, daí porque você ganhava mais, agora você não aceita mais, e aí virou aquela confusão do sistema judiciário brasileiro, e que tinha local que mandava devolver tudo, corrigido, etc., e virou um banzé horrível para o mercado de incorporações. Graças a Deus, isso aí foi pavimentado, finalmente, depois de muitos anos, está agora pavimentado, não tem mais esse problema. Vamos entrar na questão regional. Eu acho que são alguns detalhes que diferenciam questões regionais. Porque, de novo, vai em qualquer lugar do mundo. O que é um apartamento? Um ambiente com 2, 3 quartos, com banheiro e cozinha e, eventualmente, varanda. Então, vamos entrar em alguns detalhes. Por exemplo, Curitiba, da onde eu falo. Fachada norte é mais valorizada, fachada sul, não. Por quê? Inverno, o sol não passa na fachada sul, é a capital mais elevada do Brasil, mais alta, né? Altitude do Brasil, são quase 1.000 metros de altitude, num meridiano mais já meridional, aqui, né? Estamos aqui abaixo do Trópico do Capricórnio, significa que ela é fria no inverno, gera bolor, umidade, péssimo. Os quartos ficam frios, gélidos. Colocar produto de médio e alto padrão na face sul, não tem venda. No Nordeste, as faces
são mais colocadas, eles costumam falar, por exemplo, nascente e poente. Então, lá, a questão de leste-oeste é mais importante. Mas também muda de acordo com cada cidade. Porque depende de como é o vento na cidade. Não é só a insolação. Aonde a brisa bate, aonde faz muito calor. Vá no centro-oeste, lá em Cuiabá, e coloque uma varanda na face oeste. Ninguém faz churrasco à tarde, meu amigo. É um forno, é o próprio caldeirão do demônio. Cuiabá, 44 graus, com aquele sol batendo o dia inteiro, é impossível, não tem ar-condicionado que vença. Então, alguns detalhes regionais são importantes. Mas veja, eu estou falando de um negócio que não é ainda do produto enquanto desenho dele, é enquanto posição dele no terreno. E várias vezes, como não se contratavam arquitetos locais, colocava o produto até internamente ele estava ok, mas estava errado no terreno, ou compravam terrenos que não conseguiam encaixar. Outras questões, churrasqueira. No sul, você não colocar churrasqueira a carvão, é melhor não colocar. Porque, assim, quem gosta de carne, jamais vai usar uma churrasqueira a gás. Esse apartamento, que é do meu cunhado, tem uma churrasqueira a gás aqui, ó, nessa varanda aqui. Tem uma churrasqueira a gás. Ele morou nesse apartamento, ele se mudou há pouco tempo, ele morou 10 anos. Foi usada 2 vezes. Porque ninguém aqui consegue comer carne que é feita na churrasqueira a gás. É ótima, linda, maravilhosa, tal, mas não funciona. É prático para fazer. Quem gosta de carne não come. Então é melhor não ter. Né? Porque, para quem não é importante, dane-se se é a gás. Não vou usar mesmo. Para mim, não é importante churrasco. Né? Então é melhor não ter. Aí você vai para o Nordeste, é raro ter churrasqueira ensacada. Não é hábito fazer churrasco dessa maneira. Né? Então, piscina. No Nordeste é impossível você não ter piscina como área comum. A menos que você realmente não tenha o mínimo de área no terreno para fazer em lugar nenhum. Lá tem. Curitiba, se você for fazer piscina descoberta, é só para ficar bonito como um espelho largo. Então, as características de desenho regionalizadas, elas são detalhes importantes, mas são isso, detalhes. Se você fosse perguntar para Picasso, os detalhes são o que faz toda a diferença. Né? Mas nós vamos continuar tendo apartamentos que são mais ou menos iguais. O importante é esse pequeno detalhe conceitual. Quer ver uma outra coisa interessante? Aqui no Sul, nós não temos mais dependência de empregada. Praticamente ninguém coloca dependência de empregada em apartamentos com menos de 200 metros privativos. Costuma-se colocar banheiro de serviço no apartamento. Para quem é diarista, chegar, tomar um banho, trocar de roupa, etc., né, tal. Mas não tem dependência de empregado em apartamentos dessa maneira. Você vai no Nordeste, eu canso de ouvir clientes meus dizendo o seguinte: não, mas aqui todo mundo tem, e a gente coloca em apartamento de 90 metros. E eu digo, não vão usar, porque a renda é menor, e por mais que seja mais barato a pessoa, custe eventualmente em Recife ou Fortaleza do que em Curitiba, quem vai comprar um apartamento de 90 metros não tem uma renda de 30 mil reais. E por mais que a empregada aí no Recife eventualmente seja barata, ela vai custar pelo menos 2 mil. Que tem uma renda de 10 mil, não vai gastar 20% da renda com uma empregada todos os dias. Né? Portanto, você acha ainda que precisa. E aí entra, Sérgio, na tua primeira pergunta que você me fez, que também são os mitos. E os mitos não são nacionais, os mitos são eminentemente locais. Então, nós tivemos os erros de quem era de fora, mas internamente nós temos os mitos, que ficam lá fixados. Eu lembro quando nós começamos a trabalhar para a DEME Paraná, em 2008, a DEME faz todo final de ano uma festa chamada Perfil Imobiliário de Curitiba, uma festa, vão 300, 400 pessoas, o mercado inteiro está lá, jornalistas, etc., e nós fizemos um decálogo do que aconteceu naquele ano, os 10 mitos que caíram. Os mitos, nem mal tinha forasteiro. Os mitos eram de nós, curitibanos, empresários do setor. Exemplo,
Um mito que tinha na época. Lançar projeto no centro é morte certa. Teve um empresário que era do setor de estacionamentos, lotado de estacionamento, e no centro de Curitiba o potencial para prédio residencial é gigantesco. Ele viu que tinha um estacionamento de 3.000 metros quadrados no centro, térreo. E ele percebeu que na legislação ele conseguia fazer 3 subsolos, 2 sobressolos e mais uma torre de 32 andares. Vendeu um estúdio e um quarto muito antes da febre, e as vagas, ele vendeu o direito de uso, e ao invés de ter um pavimento de estacionamento, passou a ter 5. E vendeu todas as outras unidades para investidor. Foram quase 400 unidades. No mesmo ano, ele lançou mais 2, 1.200 apartamentos. Nós brincamos. Um dos mitos que caíram. O centro é mico. Cláudio Rotti foi lá, lançou 3 e ganhou um monte de dinheiro. Agora tem um monte de gente que está indo para lá. Então, uma coisa que é tão importante quanto um forasteiro ter cuidado para se aculturar de uma determinada cidade é o empresário local perceber se a crença dele não é um mito que o cliente dele não segue mais. Como esse mito que eu apontei, da necessidade de um apartamento de 90 metros quadrados ter dependência de empregado. Eu morei a maior parte da minha vida, num apartamento no bairro Nobre de Curitiba, que tinha 91 metros e tinha dependência de empregada, que já tinha sido destruída como dependência de empregada e virou uma copa. Porque é um apartamento que hoje deve ter seus 55 anos, né? Eu tenho 42, e há 55 anos atrás todo mundo tinha empregada que dormia em casa. Né? Aí faz sentido, mas se mantém mito. Então, eu acho, Sérgio, que essa talvez seja uma das mensagens mais importantes e aonde a pesquisa pode ajudar a derrubar esses mitos, esse tipo de situação que o empresário tem arraigado dentro dele. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário, você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site, tá bom? A gente tem agora no mercado imobiliário uma segunda geração, talvez terceira, vindo aí, pessoas aí na faixa dos seus 40 anos, que herdaram empresas. Esse tipo de profissional, essa segunda geração ou terceira, não faz mal, eles vêm com a cabeça mais aberta, eles estão mais dispostos a conversar e menos presos em ideias do passado? Muito, muito, muito. Né? Eu acho que eles têm um outro problema, que eu já vou falar, que é importante para o processo de amadurecimento, mas não tenha dúvida nenhuma. A diferença em que a geração mais nova, e eu digo isso a pessoas que estão aí ao redor dos seus 30 até 40 anos, entre 30 e 35 é a maior parte delas, não necessariamente assumiram a empresa 100%, mas eles já têm um papel importante dentro da organização, ter uma visão bem aberta de querer conhecer e ouvir as pessoas, ouvir o público, ouvir o mercado. Tem várias clientes nossos, em especial de Curitiba, até nesse caso, porque a gente daí está dentro de casa, mas é Brasil, eu percebo isso, de empresas que nunca fizeram pesquisa e que eram amigos até nossos, colegas de diretoria de Sinduscon, de ADM, de Secov, e não pesquisavam. Batiam papo, gostavam, mas não pesquisavam. E fizemos ano passado, retrasado, há 3 anos atrás, o primeiro trabalho da história da empresa. E daí é engraçado que a gente senta, né, e fala, olha, a empresa tem 50 anos, é a primeira vez que ela faz uma pesquisa, porque essa nova geração pediu. Às vezes é segunda, às vezes é terceira geração, depende da idade da empresa. É menos da idade da pessoa e mais da idade da empresa. As empresas mais antigas é a terceira geração. As empresas que têm 20, 30 anos é a segunda geração. O pai está lá ainda
né? Mas é a segunda geração. Qual que é a preocupação que eu acho que tem que ter? É o mito da modernidade. Aí é achar que o velho não funciona, que tudo tem que ser mudado. Então é o cuidado justamente oposto. A juventude, historicamente, Sérgio, tem um sentido de arrogância do saber mais, né? Hoje muito mais do que no passado, porque no passado antigo existia, né, um respeito maior em todos os sentidos pelos mais velhos, né, pela sabedoria, digamos. Mas os jovens sempre foram metidos, por assim dizer. Eu sei algo diferente. E algumas ideias, que são ideias que surgem da comunicação, vou falar uma delas. As pessoas não querem mais morar de local, não querem mais ter imóvel, querem morar de locação. Isso não se sustenta em lugar algum no mundo. É uma falácia. Não é uma mentira, é diferente. Né? Falácia é quando a pessoa acredita, fala aquilo, mas ela não é verdadeira, não faz parte da realidade. Né? E por que é uma falácia? Porque um empresário está na classe A do Brasil. É mais do que classe A em geral, né? Uma incorporadora, classe A basta R$19 mil de renda, não que seja pouco, 19 mil, muito pelo contrário, mas em geral um empresário da incorporação, em geral não em todos os casos, tem uma renda bem maior do que essa. Então é a classe A, como se fosse o Millennium lá da Califórnia, né? Do Vale do Silício. Convive com um grupo de pessoas que tem muito patrimônio, que vai herdar patrimônio e que quer ter experiências de mundo, de viagens, de relacionamento, de conhecer outras culturas, e circula muito nesse público. Mas isso é menos de 0,5% da sociedade. Quando você tem um grupo muito homogêneo e a mídia, seja ela em termos de redes sociais, pulverizada, seja a grande imprensa, retrata que o jovem não quer isso, não quer aquilo, etc., vai se consolidando. Então, esse tipo de processo precisa tomar cuidado, porque, na prática, a maior parte das pessoas casam cedo, menos cedo do que há 40 anos, mas continuam casando cedo, porque elas têm que sair da casa dos pais, etc. Então, por exemplo, esse é um outro mito, mas é um mito vindo da grande comunicação. E o jovem, ele tem que estar disposto a ouvir e tem que estar disposto a amadurecer algumas coisas, percebendo que ele também tem, eventualmente, algumas crenças que podem levar ao caminho errado. É verdade, antes que digam que... Não, mas tem muita gente que quer comprar para locação. É verdade. O que eu digo? Até 10 anos, Sérgio, né? Até 2000 e 2010... nós tínhamos basicamente o mercado de locação por necessidade. A pessoa morava de aluguel porque não tinha dinheiro para comprar. 95% de quem morava de aluguel era assim. E o restante era transitório. Estou conhecendo a cidade, me mudei há pouco tempo, saí da casa dos pais e estou um pouquinho aqui, eu me divorciei. Então, era por necessidade, não importa o motivo. Surgiu, sim, um mercado de locação por opção. A pessoa não sabe o que vai ser o trajeto profissional da vida dela, ela quer ainda ter experiências. Esse mercado existe e ele é importante, mas é um nicho, né? Então, é errado imaginar que o jovem não quer ter as coisas. O jovem quer. Mas, sim, existe uma parte importante das pessoas que não quer mais ser proprietária, quer ser usuária. Mas não faz com que isso seja a maior parte do mercado. Não é nem de perto a maior parte do mercado. Então, os jovens trouxeram vitalidade, energia e uma busca pelo novo. Mas eles também têm que tomar cuidado, que nem todas as novidades que eles trazem, né, são necessariamente o que o consumidor mais quer. E falando sobre o investidor do mercado imobiliário, que ano passado, por conta da Selic, o mercado imobiliário atraiu muito investidor, não aquele grande investidor que compra muitas unidades, mas aquele que ele compra uma, duas, algumas unidades pensando ou numa revenda futura ou numa locação. Os estúdios, apartamentos compactos explodiram aí no Brasil inteiro. O que você pode falar, Fábio, sobre o perfil desse investidor brasileiro e esses produtos compactos
que não necessariamente o investidor olha só o compacto. Ele olha bem, muito o compacto, sim, mas não é só o compacto. Ótima pergunta também, Sérgio, né? Eu acho não, a gente tem certeza que ano passado foi o ano de grande volume de investimento no mercado imobiliário. Passamos agora há pouco aí para a imprensa, deve ser divulgado nos próximos dias o quanto do mercado de incorporação do Brasil ano passado, nas 150 principais cidades do Brasil, foi de investidor. O nosso cálculo é alguma coisa entre 20% e 25%, não posso te precisar o número aqui, mas é dentro da faixa de 20% a 25% do mercado ano passado, sendo que nas capitais se aproximou de 30%, e no interior foi próximo de 15%. Então, ele é muito importante. A taxa de juros foi preponderante para isso, não apenas porque ficou barato comprar imóvel, mas porque ele deixa de ganhar dinheiro em outros mecanismos, né? Então, a taxa de juros realmente isoladamente, foi o fator mais importante, de longe, para o aumento da busca do investidor no mercado imobiliário. Eu acho que o estúdio e um quarto dominam esse mercado mais pelo tamanho da oferta deles do que pela demanda do investidor. Mais ou menos metade da demanda, um pouquinho mais da metade, é estúdio e um quarto. Isoladamente, por tipologia, 2 quartos tem mais demanda do investidor do que do que estúdio e um quarto. 2 fatores fazem com que ele compre muito mais estúdio e um quarto. O primeiro fator é esse: tem muito mais oferta de estúdio e um quarto, tipicamente de investidor. Tem muito 2 quartos que é de 80 metros, 70 metros, 65, 90, que tem preços mais elevados e aí é difícil de pegar valor de locação. E o segundo é o ticket. Muitas pessoas querem, inclusive, comprar 3 ou 4 quartos como investimento. Mas ele vai olhar o ticket e, quando ele contrapõe, não cabe no bolso, né? Porque mais ou menos, um pouco mais da metade das pessoas, 55%, buscam um produto imobiliário de investimento para locação, renda mensal. 30% buscam para reserva de valor. Seja, eu quero ter algo, não é nem tanto do ganhar dinheiro, eu quero ter alguma coisa que é física, imobiliária, proteção, né? E um pouco menos de 15% é para ramp up, né? Comprar para revender. Então, inclusive nesse sentido da proteção, é onde mais está a demanda por 3 e 4 dormitórios. Muito do pequeno investidor que surge, ele surge não pensando em comprar o imóvel como investimento, mas quando ele faz uma transferência de imóvel dele, pessoa física, ele não vou alugar, não vou vender, vou alugar, não preciso do dinheiro, é uma boa reserva de valor e ainda tem aqui também uma rentabilidade, não é o objetivo principal, mas é uma reserva de valor. Esse imóvel que eu estou aqui, que é do meu cunhado, mudaram-se há pouco, eles não vão vender, eles vão alugar. Um apartamento de quase 190 metros, 4 dormitórios, né? Ele falou, se eu for vender, não vou recuperar o dinheiro, não vou ganhar dinheiro aí no mercado financeiro mesmo. Ele, por exemplo, não é uma pessoa que gosta de ficar apostando em bolsa, ele gosta mais de produtos mais tradicionais. Para ganhar 0,3 ou 0,4 ou 0,5, eu fico com o imóvel e alugo, e é uma reserva de valor. Em algum momento o mercado dá um solavanco de preços e assim, aí sim eu posso até vender, aproveitando um ganho maior do mercado imobiliário. Então, isso é um fenômeno que gera investidores no mercado imobiliário quando é uma pessoa que tem um pouco mais de dinheiro, faz uma mudança de imóvel, de um 3 para um 3 maior, de um 3 para um 4 quartos, ou de um apartamento para uma casa, e daí ele não quer vender, ele quer alugar o imóvel. Aí ele percebe que é uma coisa bacana e começa a comprar outros também. Então, essa concentração em estúdio, em um dormitório, ela tem diferentes motivos. É mais fácil encaixar ticket com preço por metro quadrado maior para o investidor. O investidor, porque tem menos dinheiro, acaba comprando mais esse tipo de produto também. Nós pesquisamos o tempo inteiro, 200 entrevistas com o investidor.
para um projeto, estúdio 1 e 2 quartos, a maior parte, isoladamente, quer 2 dormitórios. Aí o nosso cliente fala, então eu vou fazer aqui metade de 2 dormitórios. Eu falo, não faça isso. Não vai ter comprador para 2 dormitórios. Porque vai ter o problema do preço. Realmente é o que ele mais quer, mas vai ter limitação. Porque na prática o bolso vai apertar. É importante para o mix. Claramente está comprovado que é importante. Mas não vamos, 40% do consumidor quer isso, mas vamos deixar 20%? Porque, do contrário, a gente pode ter um problema, ou seja, aí está a inteligência também, de não seguir simplesmente o dado seco do que a pesquisa está apontando. Você tem que compreender aquilo dentro de um contexto, né? Outra coisa que faz ter um excesso foi a própria crença atual de que todo mundo quer morar de locação. E todo mundo vai virar em microapartamento, tudo compartilhado. Eu costumo dizer o seguinte, quem tem dinheiro tem coisa. Quantas camisas? Por acaso, nós dois aqui estamos hoje de camiseta preta, né? Viva a pandemia. Mas quem precisa trabalhar no nosso mercado, né, Sérgio? Tanto você quanto eu, é camisa, paletó. É raro já usar terno mesmo, ou gravata, né? Né? Um costume. Mas camisa e paletó a gente usa bastante, blazer. A pessoa usa. Então, é evidente que hoje existe um mercado por 15 metros, 20 metros, 25 metros, mas não é todo mundo. Então, eu acho que alguns excessos advêm de uma crença de que todo mundo quer isso. Então, a gente junta o tamanho do bolso, o estilo do que o empreendedor acredita, é mais fácil colocar esse tipo de produto e a gente acaba tendo muito mais estúdio em um quarto. Mas se você está nos ouvindo e você é um incorporador, saiba, 45% da demanda do consumidor investidor é por 2, 3 ou 4 quartos. Isoladamente, o 2 quartos é 33%. Pense nesse sujeito também, porque 1/3 das pessoas que compram querem comprar para reserva de valor e é um bom diferencial. Agora eu vou falar para vocês da U-Inc. A U-Inc, incorporadora aqui de São Paulo, possui apartamentos nas melhores localizações de São Paulo, em bairros como Pinheiros, Vila Mariana, Brooklyn, Perdizes, entre outros, com uma localização sempre única, muito perto do metrô. São projetos incríveis, de 1, 2 e até 3 dormitórios. E o grande diferencial da U é que os apartamentos estúdios têm pé direito de 3,70 metros, isso mesmo. Um estúdio com um pé direito de 3,70 metros te dá uma amplitude, te dá um espaço muito maior, uma sensação de bem-estar diferente de outros apartamentos. Então, conheça agora o portfólio de produtos de apartamentos à venda no site www.uinc.com.br. Vou repetir, www.uinc.com.br. Agora, falando sobre a pandemia, né, nós estamos em 2021, ainda dentro da pandemia, o segundo ano de pandemia. Ano passado, 2020, muito se falou em imóvel, muito se falou em sacada, varanda, home office. O que a pandemia, de fato, na sua opinião, Fábio, trouxe de aprendizado para o incorporador? Para o incorporador, a gente vai precisar ver se os produtos, como é que vão estar, né? Então, por enquanto, está mais no discurso do que na prática efetiva. De maneira muito direta, eu acredito já em 2 mudanças reais, que já estão ocorrendo em vários momentos, em vários casos, tanto empresa gigante, estilo MRV, direcional, quanto empresa média ou pequena. Dotar o empreendimento de um espaço para recebimento de mercadorias, quase um self-storage, né? De diferentes maneiras, se é público mais alto, como o Trisul, BKO, por exemplo, estão fazendo, é quase ter um sistema de concierge para administrar esse processo e faz entregas 1 vez por dia, duas vezes por dia com horário certo, nas casas, tal. E se é em projetos mais econômicos, Casa Verde e Amarela, é ter um espaço com armários, lockers, onde a pessoa pode usar um QR Code, um entrecador, ele recebe no celular dele um QR Code, passa no armário, abre
e o cliente, o dono daquele armário, melhor dizendo, né, do apartamento XYZ, tem o QR Code para poder abrir e pegar a sua mercadoria, espaços para recebimento de motoboys, por exemplo, para não ficar... Aí é um apartamento de 5 milhões de reais. E, de repente, tem 10 motoboys ali na frente. Acabou a segurança do projeto, né? Ou seja, perceber que é importante ter um espaço para receber gente, receber entregador, né? Isso é algo que eu vejo da empresa pequena, de alto luxo, a empresa gigante, MRV, todo mundo pensando em soluções diferentes para recebimento de mercadoria, porque entende que isso não vai passar com a pandemia. Já estava aumentando e só vai aumentar ainda mais. Uma outra coisa que já aconteceu também é um olhar maior para a varanda. E essa varanda, vê-la de diferentes maneiras, mas eu acho que o incorporador ainda não conseguiu absorver que não é só aumentar, é pensá-la com uso adicional, onde o uso adicional mais nobre é o escritório da pessoa. Exemplo de que não está pensando isso. Cadê as tomadas, Sérgio? A pessoa precisa colocar o computador, o notebook, o celular que está carregando. Aqui está a luz aqui em cima para melhorar a iluminação. E aí é celular e não sei o que, e fone de ouvido. Cadê as tomadas? Em alturas e posições importantes. Tem que fazer a imagem não só da pessoa fazendo churrasco ou bebendo vinho. Tem que fazer a imagem do cara, vai usar o dia inteiro aquilo ali como uma mesa de trabalho. E à noite como um happy hour individual dele com a esposa e os filhos. E quando a pandemia passar, com os amigos. Então, não é um aumento simplesmente, mas é ver como mais de uma função. Eu tenho dito que nós precisamos nos aproximar da indústria de móveis. Refletir pelo móvel. Né? O que as pessoas vão precisar? Entra aí, Capitão América. Né? O que as empresas, as pessoas vão precisar? Exemplo, um apartamento de 60 metros, Sérgio, não vai ter mais cômodo. Né? Você não vai colocar um quarto a mais, um escritório a mais. Como que você pode fazer com que o sofá ou a mesa de centro virem parte de instrumento de trabalho? Como colocar tomada não apenas onde vai a TV? Como pensar a televisão como uma tela de conferência? Hoje nós temos já instrumentos inteligentes, televisões inteligentes, cada vez mais o Bluetooth vai funcionar para tudo. Ou seja, eu não tenho como ter outra sala, eu tenho que pensar como que essa sala pode ser utilizada para outros usos também. Sim. Então, é aí que está a inteligência. E nesse ponto eu estou vendo poucos incorporadores refletindo. Porque no final das contas eles colocam na prancheta e chegam à conclusão: eu não tenho como fazer caber no bolso do meu consumidor mais metro quadrado. E aí ele simplesmente não faz nada. Então, uma ou outra coisa, eu dei um exemplo de algo muito concreto que já está sendo feito. E estou falando aqui que o que eu acho que é o mais importante, poucos estão fazendo. Que é pensar soluções de usos compartilhados, mas o compartilhado não é necessariamente ao mesmo tempo, é em transformação do espaço. Com inteligência. É a inteligência, de novo, e no mesmo espaço comum. Salão de festas, você usa 2 vezes por semana, quando muito. Por que não, ao invés de ter um coworking no prédio e um salão de festas, você não pensa os móveis para que durante a semana eles sejam um coworking e no final de semana um salão de festas? Essa é a inteligência. É o metro quadrado não ficar vazio. Metro quadrado vazio é caro. E é um negócio que a pessoa vai usar. Ela não precisa de um coworking profissional. Se ela precisa de um coworking profissional, ela vai alugar os que existem aí nas cidades. Ele precisa trabalhar ali. Portanto, ele não é, mas ele é um móvel, é meio que de festa ao mesmo tempo. Meu amigo, né? Tem empresa que sentou e conseguiu desenvolver móveis que parte deles é retirada
e guardada numa salinha de apoio ao lado do salão de festas, que durante a semana passou a virar coworking. Então, é mais inteligência aplicada ao desenho e ao desenho do mobiliário. Nós temos que grudar com a indústria de móveis e equipamentos. Sim. Eu posso falar que no início da pandemia eu morava em outro apartamento, eu adaptei um home office no meu quarto, através de uma bancada que virou uma escrivaninha. Então, foi um uso sem querer aí de um móvel de duas maneiras diferentes. Então, é bem isso que você falou. Agora, vocês soltaram uma pesquisa recente com a Brainc, e eu lembro que vocês perguntaram para o consumidor, não lembro se era exatamente essa pergunta, se você mora no imóvel ideal ou se você mora no imóvel dos seus sonhos, alguma coisa assim. E a maioria não mora no imóvel ideal, né? E todo esse período enclausurado, ela fez... todo mundo entendeu que a próxima vez, ou quando ela for comprar um imóvel, ela vai pensar duas vezes para comprar o imóvel ideal. Veja, são duas coisas, né? A gente fez a pergunta junto com uma pesquisa com a Brainc, com quase 800 paulistanos, e mais ou menos deles, 80%, um pouquinho mais de 80%, estava satisfeito com o imóvel. Mas, para 65%, não é o imóvel dos sonhos. São coisas diferentes. Eu estou satisfeito com o meu imóvel, estou morando bem, tranquilo, tal, né? Não estou querendo fugir daqui. Mas é diferente de ser o imóvel dos sonhos. Isso eu achei muito bacana, né? Sim, eu também achei muito legal. A gente pesquisa o tempo inteiro, mas tem algumas coisas que só surgem de vez em quando, né? Essa foi uma coisa bem interessante. E surge a oportunidade para outros incorporadores, então, perguntar quais são as diferenças do imóvel, em especial para quem está dizendo que ele está ok, mas não é dos sonhos, para a gente entender a distância entre uma coisa e outra, né? Porque quando a gente sempre pergunta porque, o que você quer a mais, que daí é do cara que não está ok para aquele que vai virar ok, né? Em geral, ou vai estar ligado à vaga de garagem, banheiro ou quarto. Em geral, são essas três coisas mais importantes, né? Aí tem outras coisas que pode ser de questão da vizinhança, o prédio muito velho, condomínio muito caro, também natural. E a gente precisa tentar descobrir o que é o imóvel dos sonhos das pessoas. Mas, se eu pudesse resumir isso num termo, é aquilo que traz qualidade de vida, traz bem-estar para as pessoas. E isso é altamente pulverizado, este gosto. Portanto, talvez a principal recomendação para um incorporador e um corretor, Sérgio, seja não tente descobrir o que o consumidor quer como sonho no sentido geral, como assim, então eu vou construir o prédio dos sonhos. Na verdade, se você tem um terreno, você tem que ver tudo que naquele terreno, naquele projeto, tanto no que diz respeito à área comum quanto à área interna, o que gera qualidade de vida e bem-estar. E reforce no desenho específico do projeto e na comunicação esses aspectos que geram qualidade de vida e bem-estar. Essa é a estratégia real. Por quê? Porque os sonhos nos detalhes mudam muito. Então, assim, agora todo mundo vai querer morar em casa. Eu comprei uma casa, quis a vida inteira. Nunca morei em casa, morei em apartamento a minha vida inteira, 42 anos aqui. Para não dizer que é inteira, quando eu era bebê, eu morei em casa. Mas desde que eu comecei a andar praticamente, morei em apartamento. Sempre quis casa, nunca deu. Agora a pandemia movimentou, mudamos, compramos uma casa. Mas alguns têm sonho de morar na praia, alguns têm sonho de morar em cobertura, alguns têm sonho de morar num apartamento com uma varanda gigantesca, alguns têm sonho que tenha piscina. É muito variado. Então, você não se preocupe com isso. O teu prédio ou o teu condomínio vai ter demanda suficiente. Porque
Tem gente que vai querer justamente perto ou longe, pequeno ou grande, sacada sem sacada. A questão não é essa. A questão é transformar os atributos que você pode colocar naquele terreno em algo que transmita a sensação de qualidade de vida e bem-estar. Porque o sonho de todo ser humano é ficar bem. Independente da classe econômica. Você pode estar falando de um apartamento econômico, um apartamento de alto padrão, independente da classe econômica. Agora, você comentou essa questão de casas, né? A gente viu, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o êxodo urbano. Muita gente saindo das grandes cidades, indo para o interior, não só cidades de praias, mas o campo. E esse fenômeno a gente viu no Brasil, não só no Sudeste, como no Nordeste, no Centro-Oeste. Isso veio para ficar, Fábio, ou é temporário? Eu acho que é temporário, né? Veja, primeiro, eu acho que em termos absolutos ele continua sendo pequeno dentro do mercado imobiliário grande, mas quando você pega uma movimentação que vai lá, eram, por exemplo, de 1.000 famílias por ano de São Paulo para o entorno de São Paulo, talvez tenha passado para 3.000 famílias. Mas 3.000 famílias ou 4.000 famílias no tamanho do mercado imobiliário da Grande São Paulo é zero. Então, acho que tem que tomar cuidado. Ele é importante porque, para quem atua nesse mercado, você ter duplicado ou triplicado de tamanho é maravilhoso, né? Mas tem que tomar cuidado e não achar que isso se transformou em algo que é relevante no tamanho do mercado imobiliário. Não é. Em especial, porque só dá para fazer isso quem tem dinheiro de verdade, Sérgio. Não é só classe baixa. Classe média também tem dificuldade de fazer isso. Porque daí você tem os colégios dos filhos, proximidade da família, custo de transporte. São muitos fatores. Então, não é simples. Esse movimento ele é histórico na classe alta. Esse tipo de coisa, quando eu digo classe alta, é classe alta de verdade, né? Rendas aí, em geral, acima de 30 mil reais. Mais notadamente, acima de 50 mil reais. As demais rendas tiveram fluxos de mudança de imóvel na cidade. A pessoa sair de apartamentos menores para apartamentos maiores um pouquinho mais longe. Então, eu vou sair do bairro muito centralizado e vou para o bairro um pouquinho mais afastado para mudar de uns 60 para uns 80 metros. Ou eu vou mudar de uns 120 metros para morar num sobrado de 150, 200. Este movimento dentro das cidades aumentou. Mas o ir para fora da cidade, seja campo, praia ou região metropolitana, esse se deu na classe AA. Porque aí é uma mudança de estrutura que necessita de um padrão diferente de renda, né? Então, eu acho que ocorreram esses dois movimentos simultaneamente. Intracidade, para a classe média, e extracidade, para a classe alta, né? Eu acho que ele não vai ficar nesse mesmo patamar, mas não significa que ele vai voltar ao que era antes. Na nossa leitura como Brain, ele vai ficar num patamar intermediário, né? Porque é natural que, num primeiro momento, você tenha um super aumento e depois ele vai refluir. Não tem essa tendência, até porque é um público mais limitado, então a tendência é ele dar uma refluída e permanecer daí num novo patamar de mercado maior do que ele era antes. Como, inclusive, este ano é um ano que a pandemia vai nos acompanhar o ano inteiro, a pandemia nos acompanhará no ano que vem, o ano inteiro ainda, mas aí já muito sem a tensão que nós estamos vivendo, mas o que eu quero dizer é que ela vai nos acompanhar, a gente vai continuar usando máscara no que vem, porque a vacina impede você de morrer, mas ela não impede de transmitir. A gente não sabe quanto tempo vai durar a vacina, possivelmente a gente vai ter que tomar vacina todo ano. Então, a pandemia vai continuar nos assolando aí mais 2, 3 anos ainda. Não vamos viver esse pavor, não vamos ficar parando a economia o tempo inteiro, como estamos fazendo nesse momento, mas parte dos efeitos nos acompanhará. O que significa que
o empurrar este novo mercado tende a ser longo mesmo o efeito. Não são 6 meses, né? Crises longas geram mudanças de comportamento. Então, eu acredito que o mercado continuará forte, mas talvez não tão forte quanto ele foi no ano passado. Muito bom, Fábio. Estamos nos aproximando aqui de 1 hora de programa e eu tenho um compromisso aqui de fazer próximo de 1 hora. Ainda mais que nós temos um amigo lá em Fortaleza que me mandou mensagem essa semana que o Vem para a Mesa é a única coisa que faz ele andar. É um incorporador, está um pouquinho acima do peso. Um abraço para o Daniel Simões, aí, que ouve sempre na nossa audiência. Amigo e cliente meu também aí. Pô, Daniel, Sim. é verdade. Eu tenho visto ele aí nas vídeos, está precisando andar mais. Ele falou que o Vem para a Mesa é a única coisa que faz ele andar, caminhar. Então, ó, coloca 1 hora do programa, porque eu começo a andar na hora que começa e só termino na hora que acaba. Falei, então tá bom, Daniel. Então, Fábio, eu quero te agradecer novamente e pedir para você deixar uma mensagem final aqui. Obrigado, Sérgio, pelo convite. É um prazer muito grande. Você é uma pessoa muito respeitada. A gente gosta bastante do podcast. Vamos compartilhar nas nossas redes, inclusive. E eu quero deixar como mensagem que a crise, mais uma vez, provou que ela é sinônimo do famoso ditado chinês, que a crise gera oportunidade, e o mercado imobiliário comprovou isso, porque na pior recessão da história do Brasil, as vendas aumentaram quase 10%, com uma queda de lançamentos de 25%, porque ficamos fechados muito tempo, significa que a venda de estoque aumentou quase 20%, na pior recessão da história do Brasil. É prova de que as oportunidades estão aí, e nós acreditamos que este ano continuamos tendo milhões de brasileiros querendo melhorar a sua qualidade de vida. Use da inteligência e da estratégia para vender para eles. Legal, obrigado, Fábio. Pessoal, obrigado. Semana que vem tem mais. Tchau.